Muitas emendas e nenhum soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito. Pronto, é assim meio campestre. Muitas árvores. Esse horror da civilização, que são ainda as árvores que sobejam nas zonas mais rurais. E é Tem por aqui isso tudo à que, exatamente, o que é preferível? Árvores ou criação de conteúdo? E criação de inteligência artificial, não é? Há aí um parque que está a ser completamente arrasado, são 1500 árvores, mas não interessa. O que nós estamos a ver é essas burcas, que são menos do que as árvores, acho eu, podem ou não... É giro ver onde é que estão as cabeças dos nossos compinchas lá na Assembleia. Os nossos pensadores contemporâneos? Sim. Não fales das árvores, fala antes das burcas. Mas a árvore, bem vistas as coisas, na hierarquia da importância, está mesmo cá em baixo. Esta tipologia de indivíduos que está à frente, isto não interessa para absolutamente nada. No outro dia havia, não sei se viste essa notícia, acho que a Mercadona vai abrir ali em Lisboa a sua primeira loja, que é na Quinta do Lamberto, uma coisa assim, ali perto do estádio do Sporting, ali atrás. Que são as grandes notícias atualmente. São as grandes notícias. A grande notícia é: tu vais ao site da Mercadona, sustentabilidade, tudo mais, uma coisa muito gira, como as marcas fazem agora. O que é que sucede? Fizeram os habitantes do bairro onde se vai acontecer a Mercadona, fizeram uma grande manif porque eles iam abater imensas árvores ali na zona e eles disseram, vais, mas é o boda, é que tu vais, pá, aqui não tocas nas árvores que eu prefiro respirar do que comprar o teu shampoo milagroso para não sei para quê. E em princípio não vai acontecer daquela forma, ou seja, têm que arranjar ali uma alternativa para... Portanto, ainda há povo que está preocupado com a sua árvore. O que é que terá acontecido para o ser humano, de um momento para o outro, achar, respirar... Não, prefiro um centro comercial para ir lá, para praticar o desporto do consumismo. Sim, ok. Porque há pouquinhos, eu acho que há cada... E como a Mercadona é verde, também dá aquele ar de sustentabilidade, percebes? Porque também é muito importante a escolha que tu fazes da cor da tua marca. Vais ser uma marca vermelha, em princípio. Aquele mamarracho linguístico muito do meu agrado, consumismo... verde ou sustentável ou consciente, eu gosto mais, esta é a expressão que eu gosto. Consumismo consciente. Sem dúvida, é desse que eu estou a falar, mas isto também depois é, se numa primeira leitura eu critico, na segunda dou a mão à palmatória, porque já me aconteceu, é a criatividade e realmente faz jus àquilo que sucede com um ser humano dito classe média. Vais às compras com vista a consumir, pois, visto pelos trechos das influências, consumir é vida, porque me alivia, e tu não acreditas, mas vais enchendo o teu carrinho, enchendo, entre aspas, o encher, metes até meio fantasias o resto. Sabes o que é que eu faço? Eu vou a supermercados que têm carrinhos mais pequenos, e é assim que eu me sinto. Rato. Sinto-me um abastecedor, eu parece que estou a sambarcar, o carrinho é muito pequeno, de repente. Ou então levo sempre os cestos, naqueles que só têm carrinhos grandes, levo os cestos. Do carrinho de criança, às vezes há o carrinho de criança. Pois é. Fantasia para aí o que é ser consumidor, não é? Exato, fantasia que és um adulto que está sempre nas compras. Mas não achas que isso devia ser banido? Não há anúncios de álcool, whisky e coisas que tais, não há crianças. Quanto a mim... Para já, estamos a assumir que achas bem que não haja anúncios de whisky para crianças, porque não sabemos também o potencial positivo que pode ter, porque nós não sabemos se as crianças alcoolizadas são aquele bêbado alegre que anima uma festa ou se são aquele bêbado destruidor que rebenta com uma casa toda. Eu acho que falta testes nesse sentido e se forem os divertidos, eu penso que pode valer a pena, porque eles sentarem bêbados já partem tudo. Um puto de 4 anos zaragateiro por via da bebida não tem também uma alegria associada? Não é? É que um zaragateiro de 4 anos é diferente do zaragateiro de 40 anos, não é? Sim, por mais que o zaragateiro de 40 anos pareça uma criança de 4 anos, mas enorme, desprovida da fofice que pode ter uma criança de zaragateira. Vou usar esta palavra o resto do episódio.
E fazes bem. Às vezes há um clima de tristeza numa taberna ou num sítio qualquer que sirva bebidas alcoólicas. Viver cansa, trabalhar cansa, tudo nos entristece. E olhávamos para o lado e víamos um puto bêbado de 4 anos. Isto não alegra a vida? Eu acho que sim. Eu acho que se estiveres numa circunstância em que estás triste entre um bêbado de 40 anos, tu temes que aquilo ainda pior, não é? Tu pensas, isto vai descambar aqui a dada altura, a pessoa que está atrás do balcão pode acabar por se fartar e vai correr mal. Se for uma criança, pá, a animar aquilo sem destruir nada, eu acho que pode ser fantástico. Até vamos começar a pagar o whisky entre uma criança de 4 anos que ainda nem está bêbada e tu dizes assim, olha, é isso, eu preciso de ser animado. Espeta aí um penalti, se faz favor. Puma. E a partir daí é uma tarde divertida. E em princípio é uma bebedeira barata. A não ser que seja um virtuoso da bebedeira. Atenção, se usares sempre as mesmas crianças, às tantas eles começam a ganhar aquela estaleca. Sim. Os que não falecerem começam a ganhar aquela estaleca de bêbado profissional cada vez mais cedo. Fazer lembrar os idos anos em que jovens iam bêbados para o trabalho. Jovens, estamos a falar de jovens de 11 anos, que já não só iam bêbados, como iam para o trabalho. Muito bons tempos, realmente. É que isso sóbrio para o trabalho parece muito melhor do que é na realidade. Sim, factualmente não tem nada de interessante ir sóbrio para o trabalho. Eu acho que é isso que temos visto nos nossos... Se calhar esse é o segredo dos governantes do mundo, é que eles não têm ido sóbrios para o trabalho. Claramente. Não houve um dia em que eu tivesse chegado ao trabalho e tivesse celebrado, felizmente vim sóbrio para o trabalho. Nunca aconteceu. Não, até podes pensar, isto realmente, esta garrafa de água que eu trago aqui, isto se não desse para ver o conteúdo, isto realmente era aqui bem aproveitado para espetar aqui uma pinga dentro. Eu vou fazer aqui uma inconfidência. Num trabalho passado, que eu tive, não é? Passado, já não tem nada a ver com o contrato que muito lá atrás, agora, não é? Foi com outra pessoa. Claro. A pessoa, aquelas garrafas metálicas, atestava de vinho. Pimba. Ou seja, bebia um litrinho de vinho. Uma senhora que tu dirias, olha, está aqui uma afável senhora com aquele cabelo típico de permanente, todos os dias um litro a hidratar-se com o sangue de Cristo. E bem, a única coisa que me preocupa aí é o hálito. É uma pessoa que se calhar tinha que ingerir muita pastilha tridente, não é? Mas digo-te uma coisa, não sei se era uma armadura, mas o certo é que a senhora não falava muito. Não sei se... Lá está, o vinho dava-lhe para ficar caladinha, podia ser pior. Ela dizia assim, ela é muito discreta, não fales com ela porque ela é muito metida na sua vida. Estava só com uma gardina. Pensa lá, se isso acontecesse com o Trump bebia uns canecos, bebia assim uma garrafinha dessas e ficava calado. Tu já pensaste como isso beneficiaria tremendamente o mundo? Se fosse um bêbado de Macambúzio, sim. Suponho que ainda se tornava mais cêntrico. Pois, aí é possível, tendo em conta a personagem. Eu acho que a bebida escolhida tinha que ser uma que o acalmasse. Não sei, tínhamos que experimentar qual era podia ser um rum ou um... Tinha uma coisa, tinha que ser uma coisa mexicana, não é? Tinha que ser uma... Antes de discursar, um jerrycan de chatilha para ele acalmar um bocado. Mas repara, eu trabalho muito em casa, ou seja, muitas reuniões assim como esta que estamos a fazer, e dava para numa caneca pôr aquele saquete, sabes aquela parte final do chá, da saqueta, pôr assim a saqueta para fora, cortava, punha só aquele coisa e lá dentro podia ser álcool. Não tínhamos o problema do hálito, porque não está lá ninguém. Eu sei que não estás a ver agora, mas aquele soprozinho para a caneca que indica, pá, que quente, tenho que soprar aqui um bocadinho. E na verdade era um vinho ótimo que estava lá dentro, estava à temperatura ideal e eu acho que proporcionava alegria, e pelo menos para mim. E se calhar lidava melhor com alguns temas mais delicados. Primeiro porque em princípio não ia querer saber, porque o álcool relativiza as coisas, não é? No trabalho. É tipo a comédia. Sim, a comédia é álcool na sociedade. Comédia líquida. E aí desmontamos aquele problema que se vem arrastando ao longo de séculos em relação se Jesus Cristo sorriu ou não. O sangue de Cristo é comédia líquida, está resolvido. Exato, ele fez rir os seus amigos ali, os seus compinchas. Ou seja, o legado de Cristo é comédia. É comédia, e é comédia sem palavras, é comédia física, consegue ser comédia digestiva, não é? Comédia de digestão. A questão não é tanto se Cristo defecou ou não, é se ele consegue transplantar ou ser transplantado para os outros, se fornece comédia. E bem vistas as coisas, se bêbado, a Bíblia ganha toda outra dimensão, não é? Sim, e até ganha mais sentido, na verdade, não é? Passos que, se considerarmos que, esperando que também tenham chegado aos apóstolos esse método de viver, que é através dessa comédia líquida,
tudo o que se passa nos 4 oficiais, eu acho que pode estar muito associado ao consumo de comédia líquida, em excesso, ao nível de ficar a gargalhar durante dias, acho eu. Depois só que não beberam foi juntos, eles são de tempos e então foram acrescentando coisas, uns viram umas coisas, acaba por... A comédia é a interpretação de cada um, e mais uma vez temos a prova disso, não é? A comédia líquida dos apóstolos também nos levou a interpretações diferentes sobre o mesmo acontecimento. Acaba por ser factual. Portanto, e ganhamos todos. Mais interpretações, mais possibilidades de publicidade, porque às tantas estamos a vender o mesmo acontecimento de diversas formas. Tornamos o acontecimento num caleidoscópio. E dá para todos. E toda a gente fica alegre, mas nunca chegamos realmente ao acontecimento. O verdadeiro acontecimento também não é muito atrativo. O que vende são as variantes criadas pela interpretação. Na verdade, isso acontece-nos agora, que supostamente teríamos mais possibilidades de fixar um momento como um facto, não é? Quase tudo é filmado, quase tudo é exposto. Mas depois entra aquele filtro ocular que nós colocamos nas coisas, que já está em quem filma e depois em quem recebe essa informação. E na verdade a mesma situação tem para aí 200 apóstolos com diferentes percepções e depois os seus seguidores, mesmo seja uma piada ou um vídeo sobre uma conversa entre uma velhinha e um senhor no comboio, que estão exaltados, e aquilo vai ter... Em princípio vai acabar na imigração. Em princípio, de alguma forma, em vez de ser a existência de Jesus, é a existência do imigrante. Vai lá parar. Mas depois tem muitos passos até aí. Mas mesmo nas componentes políticas também há isso. Nós temos os factos e depois temos 50 interpretações sobre os factos. Estava a ler há bocado, já não me recordava que a campanha do Milei começou com ele, antes dele ser eleito, começou com ele a dizer: eu vou ser o presidente que é economista e eu sou um economista com ou sem dinheiro, com ou sem plata, foi o que ele disse. Uma bela frase. Eles recordaram essa frase porque houve um jornalista que o entrevistou quando ele regressou dos Estados Unidos, e há coisa que ele diz um número, há 26 empresas a fechar neste país, há 80% dos argentinos, segundo os dados mais recentes, que não conseguem chegar ao final do mês com plata, não é? E, portanto, o senhor não era o presidente do com ou sem dinheiro? E ele diz, é mais ou menos isto que ele responde, e não consegue dizer coisa nenhuma. Depois eu fiquei a pensar... para quem não sabe, é onomatopeia argentina, não é? Sim, não faço ideia porque é que eu disse essa frase, deu-me jeito na altura e agora está-me a fugir tudo das mãos. Mas não deixa de ser curioso, que agora já não ouço ninguém da Iniciativa Liberal dizer: a comunicação social não fala do milagre do Milei, porque não existe nada. Acaba por que, tal como os outros milagres, tendem a não existir. Sim. O Milagres tem uma cena que é: quando escrutinado, desaparece. Até era bom a comunicação social portuguesa, para a Iniciativa Liberal, não falar sobre o caso do Milei, porque parecia, sem estarem a falar, que era de facto má vontade. Não estão a falar porque aquilo está a correr muito bem. Não. Depois eu acho curioso, né? Eles foram lá pedir dinheiro ao Trump, e se nós pensarmos bem, aquele dinheiro é dinheiro estatal. Portanto, os liberais que querem menos Estado a viverem à conta do Estado. Os verdadeiros subsídio-dependentes são aqueles, percebes? E já tem sido muito. Subsídio-dependentes endinheirados. Mesmo aí há uma hierarquia social. Quando começas a analisar esse assunto sob esse prisma, até para pedir dinheiro é preciso ter dinheiro. Exato, é preciso. É uma forma já estudada de que os ricos continuam ricos porque é dinheiro sobre dinheiro. Até há aquele exercício, não sei se te recordas que desmonta aquela lei física. Pensando em magnetismo, os opostos atraem-se e os iguais repelem-se. No caso da economia é exatamente o contrário. Igual atrai igual. Neste caso, dinheiro. Desculpa se tornei isto demasiado enfadonho. Peço desculpa a quem estiver a ouvir. O nosso papel é isso, é enfadar as pessoas até... Nós estamos aqui a testar o limite do enfado dos nossos seguidores. Sim, o papel é vampirizar o entusiasmo que as pessoas eventualmente possam ter. Não, e tem. Então as pessoas, quando ouvem que nós estivemos aqui mais uma vez a conversar, as pessoas ficam... imparavelmente entusiasmadas. Só que depois nós falamos e elas dizem: não, para a próxima é que vai ser melhor, eu acho. Pois dizem, mas a comédia não era estética. É como aquelas mulheres que veem um bandalho que toda a gente já percebeu que não tem ponta para onde se lhe pegue, mas tem um bocadinho de charme, e elas têm aquele instinto de: não, eu consigo mudá-lo. E depois os anos passam e quem mudou foi ela, porque ele continua a ser um verdadeiro animal. É mais ou menos o que se passa aqui. Tem aquele instinto de restauradora de arte. Vê uma peça de arte. Só que aquilo não é uma peça de arte. Ali é mais aqueles do lixo. Sabes? Aqueles que veem um bocado de lixo e dizem: posso transformar isto em arte. É mais por aí. São uma espécie de Joana Vasconcelos. Sim, diria que tentam... Só que não têm tanto sucesso.
falham mais vezes do que acertam. E eles acabam por acertar mais vezes do que falham, no outro sentido. De alguma forma é regressar a uma das questões mais antigas da humanidade, presente logo na Ilíada: se a natureza humana é mutável ou permanece sempre a mesma. Temos as duas versões coincidentes, ou seja, em paralelo. A mulher realmente muda, torna-se outra coisa, e o homem permanece igual. É o eterno retorno no homem e a mudança permanente na mulher. Isso cabe finalmente a luta dos sexos, não é? Exatamente. Não é? Finalmente podemos fechar este dossiê. Podemos fechar este dossiê. Não, mas acho que é um dossiê que tem muita coisa para ser dita. Eu tenho algumas amigas neste momento solteiras, já em idade como a minha, não é? Já aqui que se calhar tinham outros projetos diferentes de estar solteira e portanto estão no mercado a tentar atrair uma espécie minimamente normal com qual se consiga conversar. E é cada vez mais difícil. Sim, ela tem dito que é uma missão praticamente impossível. Ela diz que há um grupo de pessoas mais bem parecidos estão a ser influenciados por uns grupos em que acham que a mulher voltou a ser uma espécie de um criado, não é? Uma coisa que sem autonomia, sem independência, sem coisa nenhuma, e que estão super centrados em si, e que a expressão que ela usou, que eu acho muito boa, é: acabam por ter o prazer que antes poderia ser sexual, agora está alocado ao ginásio. É ali que este tipo de macho acaba por ter toda a sua plenitude sexual, que acaba por ser autofágica e juntamente com os seus amigos machos. Tu acabaste de ressignificar os gemidos ou os urros ouvidos pelos machos de ginásio. Aquilo realmente é prazer, não é? É um alter que está a substituir uma mulher, provavelmente. Freud interpretaria dessa forma, recalcado, que vem à tona do consciente, não é? E ele, caraças! Não é? Enquanto topa no espelho a evolução do seu bíceps e do seu parceiro de ginásio. Portanto, não é uma coisa também, ele não vai lá sozinho. Não, aquilo é... A mulher passa a ser só... No fundo, são homens que tinham tudo para ser homossexuais, só que meteram na cabeça que têm de colocar o pénis no pipi porque senão parece mal. É só isto. Tinham tudo para homossexuais bastante tóxicos, ainda assim, mas isso já era um problema entre eles, mas eles depois resolviam no ginásio, provavelmente. Mas sobra pouco. Eu gosto de mulheres, mas não gosto de conversar com elas, não gosto efetivamente de estar com elas, é mesmo só para coisa. E fecha-se o tema e pronto, agora vou ouvir aqui esta entrevista do Numeiro. Até logo. Que é uma figura de proa do nosso panorama intelectual, que a única vantagem que tem é levar na boca com uma frequência espetacular. Não quero estar aqui a seduzir as massas com vista a aumentar a frequência, mas se calhar ainda é escassa. Estou a pensar em eventos próprios, não estou a dizer assim à queima-roupa de forma desorganizada. Eu estou a dizer, organizem-se de forma a darem-lhe na boca e traduzir isso. Com projeção. Pois, mas isso é uma faca de dois gumes, não é? Porque ao mesmo tempo que o vemos todos a levar na boca, ele está a ganhar dinheiro com esse levar na boca e a continuar a aparecer cada vez a mais pessoas e a atrair mais jovens para o seu núcleo de ódio às meninas. E depois até pode criar inveja naqueles que levam na boca de forma não remunerada. Sim. Há parvos, não é? A chatearem-se com outras pessoas. Mas parvos, por vezes, da mesma índole do Numeiro. E isso é que é triste. Porque é que dá para uns e outros não dá. Porque é que o mercado de levar na boca não chega para eles todos, não é? Mesmo para levar na boca, há poucos lugares. Mas ele é um gajo para levar na boca para outros países, inclusivamente. Ou seja, Portugal já é pequeno para tamanha estupidez e para os murros que ele deve levar naquela boca. Ou seja, sim, já não há ninguém à altura para lhe dar na boca. Tudo o que ele pôde vampirizar no campeonato de levar na boca em Portugal já foi alcançado. Precisa de ir para a Liga de Campeões do desporto de levar na boca. Também é onde tem mais tipos com os quais ele pode aprender, não é? Sim, também é tanto a arte da retórica como a arte depois do boxe. Sim, a nível de acho que sim. Boxe performático. Não, ele sim, mas aquele combate em que ele está inserido é boxe, não é? Porque eu não o vejo a levar um pontapé no focinho. Também merecia, também era giro ao mesmo tempo. Este segundo combate que eu não prestei tanta atenção como no primeiro, em que ele ficou com a cara toda amarrotada, o primeiro combate em que ele saiu, então mas o quê? Não pode levar picadas de abelhas? Que fica com a cara toda inchada? É alérgico? Sim, vão logo dizer que isto é do combate. Mas eu gostava de ouvir a perspectiva de quem lhe foi às trombas. Aqueles dummies que eles têm às vezes, não será a terminologia correta, mas aqueles manequins em que eles treinam, há os sacos de boxe, mas depois há aqueles manequins às vezes amputados,
este manequim emancipou-se e foi para cima do ringue. Isto é tecnologia nova. O gajo não responde na mesma. Não é? O gajo não responde na mesma. Então, mas é tão real que incha. O gajo deve ter ficado apavorado. Estes gajos devem ter criado dívidas para me trazerem um manequim nestas condições. São sofisticados. E agora o gajo recua para o sítio normal. Isto é amputado outra vez, porra, caraças. Tenho saudades daquele. Passa as tardes todas na Amazon à procura do igual. Não encontra. Tem que ser com a inteligência artificial, já um boneco possa dar um bom banano. Mas o que me assusta, eu nunca pratiquei a atividade, mas eu penso que depois de levares um banano daqueles, os outros também já não contam, não é? Tu para ti já é um bocado igual, é até cair, é até levares um que te deita ao chão e pronto, e paciência. O primeiro banano deve ser uma surpresa de tal ordem, não é? Deve ser uma coisa tipo um impacto, e depois a partir daí é tipo, olha, já está, agora vou tentar acertar-lhe, já meio vesgo. Não é um desporto que eu gosto de ver, mas quando é esse jovem eu gosto. Eu vi, não sei se foi no programa do Batáguas, que ele faz umas pausas muito giras, ou seja, faz aquilo em câmara lenta, vê-se de forma quase, é como estar a ver aquele vídeo sobre comida, um vídeo qualquer em que a comida é o centro das atenções, tu ficas ali quase a salivar para aquele pedaço de hambúrguer ou não sei o quê, ali tu ficas a salivar com o tamanho que é espetado e a cara é muito bonito. Pá. Estás a dizer que salivaste diante da sarrafusca que foi alvo o Sr. Numeiro? Sim, pá, porque eu sinto, não sei se o gajo que lhe bateu conhece o trabalho, mas representa a resposta possível ao trabalho dele, percebes? E então ele, de facto, sem saber, foi o mais feminista dos homens todos que estavam ali a ver aquela luta. Sim, eu não sei se ele estava a par, mas em quem é que estava a bater? Se foi só lá bater num gajo normal, ele, olha, pumba. Era isto que ele faria a qualquer... Se ele fosse feminista, dava-lhe com mais ou menos força? Eu acho que era capaz de incutir mais força. Agora, se for um gajo igual a ele, como é que seria este combate? Exatamente. Pois, exato. Podia ser uma luta de galifões também, não é? Coreografias de agarrem-me e seres invisíveis assim, que o estão a agarrar, não é? Se eu tivesse livre, são pessoas como é que aqui, número 10? Antes da gravação estávamos a falar de barba e da tua farta barba, que nunca é demais de assinalar, uma barba que se calhar não preenche os critérios estéticos, seja de comédia, seja de cotidiano. Não sei porque é que diz isso. A comédia não é estética. Higiênico. A higiene, para já varia consoante a época. A higiene. Consoante o uso, não é? O uso diário. A higiene na Idade Média era uma coisa muito mais larga, abarcava tudo. Assambarcava todos os conceitos. Mas achas que a barba está fora de moda na comédia? Agora que falas nisso, não há muitos humoristas com farta barba. É um aspecto mais filosófico. Mesmo os filósofos já não têm este aspecto. A barba se calhar deixou de ter estética. E em seu lugar o que é que apareceu, quanto a mim, inesperadamente? O bigode. Se vires, fizeres o inventário... é comédia, não é? Exatamente, mas a comédia é surpresa. Se o bigode aparecer em todas as caras, deixa de ser comédia. Pois é. Acaba por retirar esse efeito. É cotas do bigode, tem que se incutir as cotas do bigode. Eu não consigo levar pessoas a sério. O meu pai tinha bigode e punha respeito, porque não é um bigode, não é uma coisa robusta e farta. Normalmente as pessoas que optam por o bigode é uma coisa próxima a um bigode, que não chega a ser um bigode. Simulacro de bigode? Sim, é a marca própria do bigode. Quase igual, mas falta-lhe metade da qualidade. Eu acho que é a parte que torna aquilo cómico. É precisamente aquilo não ser bem nada. Não é aquele risquinho que antes também por piada se fazia, mas é só um bocadinho mais. Eu, se puser um bigode, vou parecer o meu pai nos seus tempos áureos, que era uma coisa farfalhuda e que até dá para enrolar nas pontas e não sei o quê. Isto é que também não faço, por questões de... Isto é talvez agressão à comédia, se eu fizer isso. Mas tu estás a sugerir que há comediantes que têm uma carreira graças ao seu bigode mínimo? Não. Faz parte do bolo estético, Um comediante que antes tinha bigode, ao retirar, perde graça. Havia aquela equação que o gajo gordo tem graça porque, pelo menos, não estou a dizer que toda a graça vinha da gordura, mas grande parte. E ao emagrecer, perdia alguma graça. Ou seja, concordo. Ou o sotaque, diz que a comédia o sotaque, não é? Se fosse um alentejano que de repente vai o Serafim ou de repente perde o sotaque. Exatamente. A carreira do Serafim. Ele tinha começado a forjar. Tinha um acidente de viação. Corria tudo bem, no dia a seguir tinha um sotaque a Lisboa, acabava. Começava a imitar o seu próprio... E a haver vídeos dele para tentar copiar o sotaque que ele tinha, porque é essencial. Portanto, se tu tirares o bigode, se tiveres durante muito tempo essa imagem, eu acho que afeta. Dando a volta... a alguém se pode fazer esse teste e desgraçar a sua carreira pela perda de bigode.
E um Ricardo Araújo Pereira com um sotaque que não de Lisboa. Um Ricardo Araújo Pereira com o sotaque do Porto. Ele já tem margem, porque como já criou personagens que têm esse espectro, já dá. Mas assim dirias que está sempre em personagem. Mas o Bruno Nogueira já não dava. O Bruno Nogueira, quando faz sotaques, faz sempre aquele do Porto, não é? Faz sempre o do Porto. Faz assim, mas triste. Uma mistura entre Algarve e Alentejo, que está presente no ruído. E ele tem uma já cena estava naquela personagem que, sim, que basicamente é herdado a rádio comercial, não é? Simplesmente muito aquela ideia que nós temos em relação ao Bruno Nogueira, que é sempre original, que me parece que é uma ideia errada. Quando... Olha, mas esse personagem, quando falámos do ruído, não falámos disso, falámos de outros projetos. Eu não me lembro desse, mas foi um personagem que começou no Instagram e depois teve um rasgo. Sim, teve um podcast. Teve um podcast até. Mas porquê é que aquilo não funcionou? Porque aquilo não tinha absolutamente texto nenhum, nada. Aquilo era só dizer palavras com sotaque de forma engraçada, não tejas medo e não sei o quê, e pronto, e acabava em si próprio. E por isso é que aquilo não teve pernas para andar, porque era preciso... Resultou em stories de Instagram, em formato muito curto. Podemos o erro não foi dele, se calhar. Alguém é que lhe disse contrato para isto, e ele disse, está bem, mas eu aí não vou escrever nada. Mas aí estás a desmunir o senhor Bruno Nogueira de sentido crítico. Ele eventualmente há de tê-lo em certos dias. Explorando isso seriamente, podemos fazer aqui uma trajetória, e esse é um problema de alguns tipos de humor, quando prolongados no tempo, revelam muitas das suas fraquezas e desmontam alguma da sua pretensa originalidade. Esse é um projeto em que isso ocorre. Ao alongares e tornares isso uma espécie de projeto, percebes que é muito frágil, mas depois há outro que é no campo do absurdo. O princípio, meio e fim, ao torná-lo uma série com alguns episódios, desmonta o absurdo. Ao tornares o absurdo sistemático, aquilo fica desmantelado. Isto é uma tese, não precisas de... Já pensaste alguma vez nisso, na questão de sistematizar o absurdo, revela a sua fragilidade? Quer-me parecer que perdi o Daniel e a sua barba, e ficamos com este podcast. E damos por terminado muitas emendas e nenhum soneto com Daniel Cruz e Roberto Gamito. Até à próxima, e acompanhem-nos no Spotify e nesses arrabaldes onde é que costumam ouvir podcasts. Até à próxima. Muitas emendas e nenhum soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito.